Bom dia, meus irmãos, paz do Senhor, tudo bem? Se você tem nos acompanhado aqui no YouTube ou aqui na igreja, você tem percebido que nós demos início à leitura bíblica completa. O nosso desejo é nós lermos a Bíblia de Gênesis a Apocalipse. Eu sei, pode parecer um pouco assustador num livro tão grande como esse, são milhares de páginas, mas apesar da quantidade de livros presentes aqui, são 66, eu creio que se nós formos de pouco a pouco, nós vamos chegar lá juntos. Nós entendemos que a caminhada com Deus, ela não é uma corrida de 100 metros rasos, ela é uma maratona. Então é preciso constância, é melhor constância do que intensidade. Se os dois estiverem juntos, é o melhor dos dois mundos, mas o Senhor nos chama a sermos constantes, perseverantes. E por isso que nós vamos hoje dar início ao nosso livro de Êxodo. Se você por algum motivo não conseguiu iniciar antes, não conseguiu nos acompanhar na leitura de Gênesis, não tem problema. Segue daqui adiante e a gente vai juntos desfrutar e conhecer um pouquinho mais do que Deus tem a nos revelar na sua palavra, tá bom? E o livro de Êxodo, antes de nós mergulharmos nele, eu gostaria de relembrar um pouquinho daquilo que nós tratamos em Gênesis. Em Gênesis, nós começamos a perceber que Deus ele está escrevendo uma história que, apesar de ter sido manchada pelo pecado, ele iniciou um plano de redenção, através da família de Abraão, Isaac e Jacó, que veio a se tornar o povo de Israel. Deus ele iniciou esse plano de redenção para mostrar que ele transforma o mal em bem. Aquilo que muitas vezes o homem intenta para o mal, Deus consegue trazer beleza àquilo, trazer redenção àquilo. É o que ele faz com a nossa própria história. E nisso, aquele povo que foi para o Egito para ser salvo, para fugir da fome, para fugir da desolação, foram salvos por José. Ali eles se instalaram e passaram 400 anos no Egito. Eles que vieram antes como uma família pequena de 70 pessoas, agora se tornaram uma grande nação, um grande povo, se multiplicaram, fazendo eco àquilo que Deus tinha ordenado ao homem no capítulo 1 de Gênesis. E naquele cenário, naquele contexto, o novo faraó, então, que não conhecia a história de José nem daquele povo, começou a ficar com medo de ser oprimido pelo povo, medo de que aquele povo tentasse fazer uma revolução que era uma mentira, não era de fato uma realidade. Então, ele passou então a oprimi-los com cargas duras de trabalho, com a escravidão, e não apenas isso, mas a matar os próprios filhos de Israel. Deus, ele então lembra-se das suas promessas, ouve o clamor do povo e levanta um libertador, levanta Moisés, para poder remover o povo desse jugo de escravidão, da opressão do faraó. Faraó, nós sabemos que ele é uma figura e um representante do próprio Satanás. Se antes Satanás, na figura da serpente, tentou enganar o homem, agora Satanás, na figura de Faraó, ele oprime o homem. Mas Deus, ele quer trazer liberdade. Deus, ele quer trazer vida. Então, ele começa a libertar esse povo. E o livro de Êxodo, então, ele se divide em 2 blocos principais. O primeiro, do capítulo 1 ao 18, mostra esse processo de redenção, esse processo de vitória mesmo. Ao longo da jornada em que Deus levanta a Moisés e Arão para enfrentar e confrontar o faraó, ele envia 10 pragas. Nas pragas, nós vemos que os deuses do Egito são confrontados ali. Porque cada uma das pragas bate de frente com uma autoridade que cada um desses deuses ali egípcios representava. E Deus, ele começa a revelar nisso que ele é o único e verdadeiro Deus, poderoso Criador. Nenhum dos deuses deste mundo pode se equiparar a ele. Ele humilha os deuses do Egito, os deuses de Faraó. Mas, como se não fosse suficiente, o faraó endurece seu coração. Ele primeiro endurece seu coração, então Deus o entrega à sua própria dureza, também o endurece para mostrar a sua glória através de tudo que ele faria. Mas na última praga, a morte dos primogênitos do Egito, Deus ele revela o seu poder ali, mais ainda do seu poder, como já tinha feito antes, e nisso o faraó ele liberta o povo. Ele libera o povo para poder partirem, para irem embora do Egito. Mas no meio do caminho ali, quando o povo sai, ele então ele volta atrás na sua decisão. E ele decide perseguir esse povo, ele decide matá-los a caminho da terra prometida, a caminho da fuga. Mas nisso Deus se mostra poderoso, como todos conhecem bem aquela cena belíssima, retratada em muitos filmes e obras. O povo passa a pés secos, enxutos, pelo meio do mar,
ao passo que Faraó e o seu exército são esmagados pela força das águas e ali o povo se encontra em libertação. E para você que é músico, talvez você vai se deparar então com o primeiro cântico registrado na palavra de Deus na Escritura, que está em Êxodo, capítulo 15. O cântico de Moisés e o cântico de Miriam. O povo aí celebra a libertação do Egito e eles passam a rumar para a terra que Deus estava apontando para eles. Depois, nos seguintes 2 capítulos, a gente começa a ver algumas dificuldades que o povo começa a enfrentar. Dificuldades essas que mais à frente nós vemos que são provações do próprio Deus para sondar onde o coração deles estava. E a gente já começa a perceber ali, a gente já começa a ficar inquieto, percebendo que o povo que saiu do Egito talvez não tenha tirado o Egito de dentro de si. Eles começam a murmurar contra o Senhor, murmurar contra Moisés. Deus, apesar disso, se revela gracioso e supre o povo naquilo que lhes faltava. E aí nós entramos então na segunda metade do livro, no segundo bloco de Êxodo, do capítulo 19 até o capítulo 40. Então Deus ele começa a se revelar ao povo, a revelar um pouco do seu próprio caráter, o que ele esperava do povo. Ele dá as leis para Moisés, ele dá as instruções de como construir o tabernáculo e começa então a orientá-los a respeito de como viver agora uma nova vida, não mais escravos de onde eles estavam antes. Não mais escravos daquilo pelo qual eles tinham passado anteriormente. E aí nós começamos, Deus ele entrega os 10 mandamentos, né? Depois ele especifica um pouco mais o que ele deseja para a vida social, para a adoração em outros 52 mandamentos. E Moisés então ele está ali no monte, mas no meio de todo esse processo, o povo ainda assim levanta para si um bezerro de ouro. Sentindo a falta de um líder, sentindo a falta de Moisés, que estava há 40 dias no monte, eles constroem para si, pedem para Arão, e eles, ao invés de darem glória ao Senhor, eles atribuem àquele bezerro de ouro o fato de o ter libertado do Egito. E por isso que Deus, ele então instiga Moisés e ele fala assim: Moisés, eu vou destruir esse povo porque é um povo de dura serviço. Mas Moisés ali já carregando um pouco do coração do próprio Deus, clama por misericórdia para que o Senhor não venha deixar de cumprir as promessas que fez para Abraão, para que o nome dele não fosse mal falado entre os povos. Então Deus se arrepende de justamente, de forma justa, trazer juízo sobre aquele povo. E por isso que, sim, existem consequências, mas o que é belo é observar como nesse período de trevas da caminhada daquele povo, esse período de tragédia, Deus ele consegue revelar mais do seu próprio caráter. Se no livro de Gênesis, Deus ele se revelava como El Shaddai, o grande Deus poderoso, criador dos céus e da terra, no livro de Êxodo, capítulo 3, quando ele chama Moisés, ele se revela como Yahvé, o eu sou o que sou, eu serei o que serei, o Deus da aliança pessoal, íntimo. E agora no capítulo 34, depois de toda essa situação de rebeldia, desobediência, ele revela um pouquinho mais a respeito de si mesmo. No versículo 6 e 7 ele diz assim: quando ele passa diante de Moisés, depois que Moisés pediu para que ele revelasse a sua glória, o Senhor revela a sua glória e fala: eu sou o Senhor Deus, compassivo e bondoso, tardio em irar-se, grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais nos filhos e nos filhos dos filhos até a 3ª e 4ª geração. Sim, Deus se ira. Sim, Deus julga o pecado, que não afeta apenas a minha pessoa de forma singular, mas o coletivo, a minha comunidade, mas ele se mostra infinitamente mais misericordioso. E nisso ele restaura ali a aliança, passa para Moisés as diretrizes finais para poder construir o tabernáculo e assim sucede todo esse processo. Mas, João, o que nós podemos aprender com esse livro? Que relevância tem eu olhar para a libertação do povo do Egito, olhar para o estabelecimento das leis, para a construção do tabernáculo, como isso se aplica na minha vida? Quando nós olhamos para o Novo Testamento, nós temos uma compreensão mais clara de que a nossa salvação, de que o que nos torna aceitos diante do Senhor, não é o que nós fazemos para Ele. Nós somos salvos pela graça apenas, mas não uma graça que permanece só. É uma graça que é acompanhada por obediência. Mas nós pensamos que isso é algo que está apenas lá, mas já está presente aqui também.
Se você olhar de acordo com tudo aquilo que foi falado e de acordo com a sua própria leitura, o que é que Deus passa primeiro? Os mandamentos ou a libertação? Primeiro Deus liberta o povo e depois ele transmite as suas leis. O que ele quer nos ensinar através disso é que primeiro vem a salvação pela fé na pessoa de Cristo e depois, então, Deus inicia o seu processo de transformação, de santificação. Ele primeiro deve, pela sua própria honra, glória e mérito, nos libertar, para então nós caminharmos em direção à obediência. Uma vez que a graça nos alcançou, não por vivermos uma vida correta, nós agora podemos viver uma vida correta e nos esforçarmos para isso. O papel da lei não é para salvar ou para redimir, mas é para desenvolver um relacionamento mais profundo com o Senhor. Sim, existem alguns aspectos das leis civis, das leis cerimoniais que não se aplicam a nós hoje, mas o coração por trás daquilo, o espírito da lei, a intenção que o Senhor tinha era revelar mais de si mesmo para nós. Era desenvolver uma intimidade com os homens. E por isso que ele não dá apenas a lei, mas ele dá também os tabernáculos e os sacrifícios. Os tabernáculos, e os sacrifícios nos apontam que apenas a obediência do homem nunca vai ser suficiente. É preciso que haja um pagamento pelos pecados. É preciso que alguém pague pelo preço da nossa desobediência. E nós observamos, o livro de Levítico vai aprofundar um pouquinho mais nessa temática, mas nós observamos que Deus deseja habitar entre os homens. O tabernáculo é a manifestação da presença poderosa de Deus. Então ele quer habitar entre os homens, e quando ele pede para que Moisés construa o tabernáculo, mais à frente para que Salomão construa o templo, é para simbolizar essa presença gloriosa. Quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, em João capítulo 1, vai nos dizer que ele tabernaculou entre nós. A palavra ali é traduzida como habitou, mas é a mesma para tabernáculo. Ou seja, Jesus é a manifestação máxima da glória de Deus, e ele quer se revelar a nós. Ele quer nos mostrar que nós devemos nos aproximar como estamos, buscarmos a libertação que só Ele pode nos dar pela força do seu próprio braço, e a partir disso começarmos a nos relacionarmos com Ele também em obediência à sua lei, aos seus mandamentos, nos lembrando que o que Ele quer para nós não é só seguirmos regras, mas habitarmos na sua presença. O tabernáculo é o símbolo da sua presença. No final de Êxodo, Moisés, depois de ter construído o templo, não conseguiu entrar devido a tamanha glória. Mas Deus ele nos dá uma alternativa. Deus ele nos dá meios para poder habitar nessa presença tão gloriosa. Mas a gente vai aprofundar isso um pouquinho mais no nosso próximo vídeo sobre o livro de Levítico. Não deixe de se envolver na leitura bíblica, tá bom? Se você não pegou o seu papel, pegue no balcão, no hall da igreja, e a gente vai estar junto, chegando mais longe, tá bom? Então Deus te abençoe, tenha um ótimo dia, um forte abraço.